Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Vambora. Hararu ga kono mama shiro dete sekai wo horobosu no de wa nai ka to. Então, se o Harold saísse do castelo, ele ia destruir o mundo. É isso? Caralho. Ele ia destruir o mundo. Sona zetsubo no sekai sura mieta. Eu consigo até ver. Eu consigo ver o desespero que o mundo ficaria. Consigo ver. Ele tá... Isso daqui é difícil a gente saber como que ele tá falando. Se é no sentido figurado ou se é literal. Por quê? Porque a gente sabe que alguns personagens poderosos de One Piece têm a capacidade de ver o futuro, como o Shanks. A gente não sabe se o Gaban tem essa capacidade, né? Talvez ele esteja falando sobre isso. Mas eu acho que não, talvez seja no sentido figurado porque não tem as bolinhas. A gente tem que esperar sair a versão encadernada para ver se eles vão mudar a diagramação aqui pra gente ter certeza, tá bom? Kizutsu temo saisei kurikaisu no karada o. O corpo dele ficava sempre se regenerando, né? Independente de quanto ele fosse ferido. Masakai pensar tomeru hoho ga tatoa, que a forma de impedi-lo e pensar que essa era a forma de impedi-lo. Era o baf no Hyōniwa Sona Chikaraga Yaruru. Então, o tesouro de Elbaf, né? Eles estão usando o termo Hihou, né? Então, é um tesouro nacional de Elbaf. É realmente um poder deles. Aí ele pergunta assim, Jaru. Aí o Jaru responde, não. Sona hanashi wa kita koto ga nai ga. Eu nunca ouvi falar nessa história. Se o Jaru nunca ouviu falar nessa história, isso é importante, porque ele é o personagem mais velho de One Piece, tirando o Zunisha. E ele basicamente deve conhecer mais da história de Elbaf do que qualquer outro gigante, porque ele é mais velho, né? Ele é o mais velho. Então isso significa que ninguém, desde que o Jaru nasceu, havia comido essa Akuma no Mi. No mínimo. E quantos anos ele tem? 600 e pouco, não é? Ele tem quase a idade do século perdido. Então, eu acho que já dá pra gente falar que desde o século perdido essa Akuma no Mi de Elbaf nunca foi comida. É isso? Mas o Shebeck sabia, ele não. É uma boa pergunta. Vamos lá. Como que o Shebeck sabia sobre essa Akuma no Mi e o outro não? É muito simples. 408? 408, perfeito. Então eu falei merda. Então ele tem metade, ele era da época do Calgary e do Noland, tá? Por que o Shebeck sabia? A gente tem motivos pra saber disso. Boa tarde, João. Por que o Shebeck sabia e o Jaru não? Pensem. Eu vou dar uma dica. A resposta está no filho do Shebeck. A resposta está no Tite. Por que ele sabia? Será uma parada do plano dos Dave? Possível. Família. Não. Por quê? Vou dar mais uma dica. Qual é o hobby do Tite? Porque o Tite é um arqueólogo. Exatamente. Porque o Tite é um arqueólogo. Então ele estudava isso. E muito provavelmente ele estudou essa arqueologia porque deve ter alguma coisa a ver com o pai. A mãe deve ter falado isso pra ele. Lembram? Noland tem relação com o Elbaf? Não sabemos. Nunca foi mencionado. Mas se foi 400 anos atrás, a época do Noland e do Calgary foi 400 anos atrás. E o Jaru tem 408, então ele já tinha 8 anos. Ele estava vivo. Não sabia dessa. Tá vendo? Então faz todo sentido. E se vocês pararem pra pensar, a mãe do Tite é muito parecida com a mãe da Robin, não parece? Eu não gosto muito dessas comparações de rosto e tal, mas ali é muito parecida. É muito difícil a gente não levar isso em consideração. A Robin é o quê? O que a Robin é? Qual o hobby da Robin? O hobby da Robin. Robin é tanto a do live action quanto a do mangá, concordo. Ela é uma arqueóloga, exatamente. Então faz todo sentido eles estarem correlacionados isso, não é mesmo? Por quê? Porque a mãe da Robin também era uma arqueóloga. O hobby da Robin, sim. Entenderam? Perfeito, então faz todo sentido. Eu acho que é isso. Tudo bem? Beleza. Sigamos. Kyou koko ni Rocky ga inakattara to omou to Sasuji ga koaru. Eu tenho até medo de pensar o que teria acontecido se o Loki não estivesse aqui hoje.
Orega kami no kishidan ni hairetara, erubafu ni yoke ga kurunda. Quando eu entrar pros Cavaleiros de Deus, o amanhecer de Elbaf vai chegar. Ele inocente até o final, né? Aí tem o Garlin tá falando... Hoshimo no mokuru ni shiro, nandemo te ni hairu. Ele tá falando que... me diga o que você quer, você vai ter tudo que você pedir. Tudo pode ser seu. Imamade... Daro... Aora takoda... Tadinho, você passou por tantas dificuldades. O Garlin se preocupa com os filhos. Lembra que eu falei em lives passadas que os Tenryubitos se preocupam muito com os filhos? Isso é importante? Todos os Tenryubitos se preocupam com os filhos, eu espero. Calma, galera, calma. Vocês sempre podem se inscrever aí e doar inscrições para que as galera não fiquem no ad, né? Enfim, lembra que eu disse que os Tenryubitos se preocupam com os filhos? O Roswart se preocupa com o Charlos, o Garlin se preocupa com o Shanks e com o Shamrock. Quem mais? O pai do Flamengo se preocupa com eles. É sempre mostrado que os Tenryubitos se preocupam mais com sangue do que com laços fraternos. Isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente em One Piece nós não temos correlações sanguíneas fortes dos protagonistas. Normalmente os mocinhos em One Piece formam laços familiares com outras pessoas que não têm o mesmo sangue delas. Quer um exemplo? O principal exemplo disso, o Barba Branca. O Barba Branca não é pai biológico de nenhum dos filhos dele. Ainda assim, todos são filhos dele. O Kuma não é pai biológico da Bonnie, mas ela é inevitavelmente e indubitavelmente filha dele. Mesma coisa pro Ace em relação ao Barba Branca, mesma coisa pro Zef em relação ao Sanji, mesma coisa pra Belmera em relação a Nami e assim sucessivamente. Não é mesmo? Existe uma única exceção. Uma única exceção. Qual é a exceção? Sim. Qual é a exceção? De um pai que se preocupa muito, muito com o filho biológico. Mais do que com a própria causa. Nem? Não. Esse aí, então, não é um exemplo. Monkey D. Dragon. Exatamente. Exatamente. Roger não. Então o Dragon age exatamente como os Tenryubitos. Já pararam pra pensar nisso? Os personagens que mais dão valor a laços sanguíneos são os Tenryubitos. E o Dragon age exatamente como eles. Mais do que a própria causa? Sim, claro que sim. O Dragon foi pessoalmente salvar o Luffy. Esqueceu? Ele foi pessoalmente. Ele não fez isso com o Kuma. Ele não fez isso com a Jinny. Não. Mas com o filho, ele foi. E mentiu dizendo. Porque o Sabo questionou ele. Onde você vai? Por que você quer saber quem que é o responsável por Lockdown? E o Dragon, por nada. Por que ele mentiu? Ele poderia simplesmente ter dito, eu vou lá salvar meu filho. Não é mesmo? Pois é. Fica mais essa aí no ar pra vocês. Você está louco? Quarta vai ser Vasco 5-0 no governo mundial? Ok. Vamos esperar. Enfim, continuamos. Gemin domo wa hito ni arazu gekkai no koto mo wasureru. E aqueles peões nem são humanos. Esqueça o que aconteceu no mundo lá embaixo. E o Shanks aperta aqui, ele tá apertando a marca, né? Tem uma personagem de One Piece que faz a mesma coisa. Alguém veja o capítulo 71 aí. O capítulo 71 é o capítulo que a Nami aperta a marca? Não pode ser. O Garlin fala sobre liberdade. O Garlin tá falando fugiu. Sim, ele tá falando isso daqui, ó. Fugiu.
tá? Não é bem liberdade, tá, Samaluz? É porque você viu os kanjis de Jiu e você achou que era liberdade, mas não é liberdade. É isso daqui, tá? Fugiu significa inconveniência, tá? Não é a mesma coisa, tá? Importante. Cuidado quando vocês baterem o olho em kanjis que vocês já conhecem, porque ele pode estar atrelado a um outro, e aí ele assume um significado completamente diferente, tá? Mas sim, você passou perto. O que o Samaluz está falando, Roberto? O Samaluz confundiu fugiu, que é essa expressão aqui do Garlin, ó, tá vendo aqui, ó, fugiu, com Jiu. E essa sim significa liberdade. Tudo bem? Beleza? E se tiver algo semelhante a God Valley na terra em que a Nami nasceu? Possível, não sei. Não sei. Shanks. Oi, Shanks. Yamero, pare com isso. E aí o Shanks desaba porque ele... Isso tem um impacto psicológico muito grande nele, né? E essa página aqui? Waruikusedazo. Shuso uramunante. Você tem esse péssimo hábito de se sentir culpado pela forma que nasceu. O Shanks tem vergonha de onde ele nasceu. O Shanks é muito parecido com o Sabo nisso, né? Os dois têm vergonha de terem nascido como nasceu. Se bem que o Sabo nasceu como um nobre e o Shanks nasceu um Tenryubito. Então ele é um nível de lixo maior, né? Nande harado ga shinanakia ranainda anta ni kirei na kokoro wo motayatsu ga ore ga moto hayaku. Por que o Harold teve que morrer assim? Ele não merecia isso, ele tinha um bom coração. E aí o Shanks fala, Oregamoto Hayaku. O que é que o Shanks está falando aqui? Capítulo 71, que a Nami salva os outros se afogar, ainda estava no começo do arco. Então não foi. Aí seria loucura demais, né? Mas seria massa se tivesse essa correlação. O que é que o Shanks está falando aqui? O Shanks se desespera e fala, por que o Harold teve que morrer? Ele tinha um coração bom. E aí ele fala uma outra coisa. O que ele fala? Eu gosto do Harold. Ele tinha a cabeça no lugar, ele tinha boas ideias, ele tinha boas intenções, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né? Se ele fosse mais rápido! Ou seja, eu falei em incontáveis lives passadas que ou o Shanks é conveniente ou ele é bucha, lento. E ele é. E ele é, ou não é? Ele mesmo está falando isso. Chamem o Migras imediatamente. Imediatamente. As duas coisas, pois é. Bucha a gente já sabe que ele é. Bucha a gente já sabe que ele é. Por quê? Porque ele tem mais poder por conta da marca. Ele é a criança do destino. Ele foi treinado pelo Roger. Ele tem todos os hakis possíveis e imagináveis. Ele é filho de Tenryubi. Ele é a porra toda. E ele não conseguiu parar o Harold. Onde está o seu Deus agora, Milgras? Duvido você ser mais rápido que ele? Eu existo, ele não. Não é mesmo? Eu estou aqui. E ele é só um gibi. Você viu que ele pegou no braço do Guanami? Vi, eu acabei de comentar isso. Bucha. Sim. Legal, não é? Perfeito. E aí o Gaban fala assim, Shanks, omae ni wa kanarazu yakumegaru. Shanks, você com certeza vai ter um objetivo, uma coisa pra fazer. Dare no inochi ni mo kanarazu imigaru. Todas as vidas têm um significado. Toda vida tem um motivo. Kiyoshi karimote, mas você precisa se recompor. Kore ga kuni wo aishinuita kikaka yo. Amari daro. Então é isso que se ganha quando você ama muito o seu país. É cruel demais. Caralho. Pesado isso aqui. Só se ele voasse? Pois é. É porque aí não é o Shanks, é o Shamrock. Não, aí é o Shanks. Tá literalmente escrito aqui, Shanks. Shanks. Tá escrito. Beleza. Mary Joyce. Interessante, a gente tem mudança de perspectiva, mas não é dito que a gente foi pra Mary Joyce. Podia ter uma caixa. Isso aqui não é comum, tá?
Normalmente quando a gente tem mudança de local, aparece um quadro falando aqui, Terra Sagrada Mary Joyce. Mas enfim, o local em questão. Mas, whatever, né? Fala do imã, agora vai ser difícil, né? Vamos lá, porque ele fala muito difícil. Yoni Musurashiki Kodai Kyojinzoku no Senshi ni Saranaru Chikara to Fujimi no Karada o Ataeta no Dazo. Difícil. Eu concedi um poder ainda maior e um corpo imortal. Fujimi no Karada, um corpo imortal. A um guerreiro da raríssima, né? Da muito rara, né? Da super rara raça dos gigantes ancestrais, não é isso? Kodai Kyojinzoku, raça dos gigantes ancestrais, isso mesmo. Mohaya arewa bakemono no tokui datta. Ele era um verdadeiro monstro. Sorega korosareta to. E vocês... Ele tá falando vocês de uma maneira muito rebuscada. Vós, Messias, enfim. Vens me dizer... Ou tu vens me dizer que ele foi morto? Darega. Erubafni Nanigairu no da. Quem foi? O que tem Elbaf? Nanigairu no da. Tá aí com bolinhas. Quem está lá? Ou o que está lá? Ele provavelmente tá falando do Loki, né? Shirabe ni ikasemashou. Harada ga nakashita abyss ga Erubaf ni mou yoi. Nós vamos investigar. O abyss que o Harald deixou em Elbaf ainda tá lá. Aí o Imo fala, não. Moyoi. Já chega, né? Basta. Basta seria uma tradução boa. Ou chega, enfim, tanto faz. Mata que... O Imo tá bem puto aqui. Ele tá arfando, né? Ele tá arf. Mata que shiga shino dakeda. Assim só vai morrer mais cavaleiros. Mu nishitemo. Keiyaku wa daishou todazo. Ele fala, chega, já basta. Isso só ocasionaria a morte de mais cavaleiros, né? Eu só perderia mais cavaleiros. E aqui ele tá falando que todo contrato tem que ser cobrado, tem seu preço. E até Mu tem que pagar. Eu, né? Contrato. Keiyaku. Mano. Contrato. Mano, eu acho que o poder do Imo é tinta. Ele consegue fazer os contratos, mas ele é limitado pelo acordo que faz neles. Da mesma forma que tem uma parte que precisa ter a barganha, ele também precisa fazer a dele. Ningenzoku ni heriku da temo. Ningenzoku. Isso é muito interessante. O Imo tá chamando os humanos de Ningenzoku. O único outro povo... Isso aqui é muito interessante. Puta merda. Tá vendo esse termo aqui, ó? Ningenzoku. Significa raça ou tribo dos humanos. Em One Piece não é comum você chamar os humanos dessa forma. Você só fala Ningen, porque é o termo comum para seres humanos. Só que em One Piece a gente tem mais de uma raça. E a única raça que chama os humanos assim são os gigantes. Então, muito provavelmente, Imo é de uma outra raça. Parece óbvio. Ah, Robert, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Com a raça, não sei. Né? Mas nesse mesmo arco em Elbaf, os gigantes chamam os humanos de Ningenzoku, tá? Então, cair ao mesmo nível dos humanos e tentar se relacionar com outros povos. Itanja datta no da. Takuku itashizuku to tsunagarou na nadodoi to harado ga. Tá falando que ele virou um herege por querer fazer isso, por querer se relacionar com outros povos? Arera wa ganlaichi no iteki mademo
Kouso-san tekina senshi no ichizoku. Então, os gigantes são, pelo seu próprio sangue e sua essência, guerreiros. É um clã de guerreiros. Senshi no Ichizoku, né? Ô, caralho. Senshi no Ichizoku, um clã de guerreiros. Né? Fuyoi ni seifu ni torikomeba naibu kara houkai suru. Se nós os tivéssemos acolhidos para dentro do governo, eles nos destruiriam por dentro. Torikomoebo naifu kara houkai suru. Eles nos destruiriam por dentro. Caralho. Keiyaku ni goi suru Kodai Kyojin Zoku Nerubafu no ou. Konna ni mo tsuko no ii otoko. O rei de Elbaf, da raça dos gigantes ancestrais. Se não é de outra raça, então é o Zoro que vai derrotar ele. Vai tomar no cu. Vai se fuder, cara. Enfim, o que... Vai se fuder. Enfim. Ai, meu Deus do céu. O cara falou assim... eu não sei quem foi que mandou isso aqui, mas o cara falou assim... Se um é de outra raça, quem vai derrotar ele é o Zoro. Quem entendeu, entendeu. Tá baixo o áudio do Live Pix? Ô, louco, como assim? Deixa eu ver o áudio do Live Pix. Então, um rei de Elbaf da raça dos gigantes ancestrais, que aceitou o contrato, era conveniente demais. Konnanimo Tsugou no ii otoko. É um homem conveniente demais, né? Elbaf ni totemo ite hanaran ou datanoda. Ele era um... Elbaf nunca devia ter tido um rei como esse. Soraga kono keka. E esse desfecho... Keka. É desfecho, né? Lekishi wa uso wo tsuka no wareware wa aire no noda. E esse desfecho a história não nega. Nós somos incompatíveis. Incompatível. Aireru no da. O Asureruna, não esqueçam. Era o bafo a Didearu. O Asureruna, não se esqueçam. Significa que eles sabem, porque ele tá falando isso. Erubafu a Didearu. Elbaf é Di. Senhores. Teve uma pessoa muito tempo atrás que falou o seguinte... Elbaf é muito parecido com o arquipélago Boing. Por quê? Quem lembra? Sim. Porque Elbaf está viva! Sim! Está viva. Mas tem mais. Vocês estão esquecendo de uma coisa muito importante. Exatamente. E vai ter no live action. O que acontece na segunda temporada do live action? Hein? Antes de Drum. Onde o Chapéu de Palha vão? Sim. E o que tem em Little Garden? Pela primeira vez. Sim.
Túmulos também. Mas tem uma fala, senhores. Tem uma fala... Um instante. Tem uma fala do Dory em Little Garden que é muito importante. Cadê? Não. Tem uma fala do Dory em Little Garden que ele fala: Tatakai no Kami no Elbaf. Porque o Elbaf se parece com o arquipélago? É simples, eu vou explicar. Vamos lá. Prestem atenção. Olha o que o Imo tá falando. O Asureruna. Erubafo Adideru. Prestem atenção se você não vão entender, tá? O que o Imo tá falando é, não se esqueçam, o Elbaf é di. É di. Ele tá falando é um di? Não sei. Ele tá falando é dos di? Não. Ela só tá falando é di. Se é di, todos os di que a gente conhece são pessoas. Não existe nenhum di que seja uma outra coisa. Pelo menos nunca foi mostrado. Então, Elbaf muito provavelmente é uma pessoa. E eu falei muito tempo atrás que a ilha estava viva. Por quê? Porque a referência de Elbaf é o arquipélago Boim. Roberto, que caralhos você está falando? O arquipélago Boim é o local de treinamento do Usopp, que queria ir para onde? Para Elbaf. Só que o arquipélago Boing é muito diferente de todas as outras ilhas de One Piece. Por quê? Porque ele está vivo. Ele é um ser vivo. Entenderam? Está vivo, é uma planta. E em Little Garden tem uma fala muito estranha do Dory, quando ele fala Tatakai no Kami no Elbaf. É assim como Elbaf, que é a árvore. Elbaf é a árvore. Capítulo 119, alguém me manda a imagem. Samalu, se você tiver aí, me manda a imagem em japonês. Perfeito, muito obrigado. Ei, porra, vocês são foda, valeu. Pera aí. Cadê? Aqui, maravilhoso. Senhores, esta é uma fala do Dory do capítulo 119, se eu não me engano, não é isso? Korewa Tatakai no Kami Elbaf no Kudashita Shinpanda. Então, esse é o julgamento, essa é a decisão de Elbaf, o deus da guerra. Tatakai no Kami, batalha ou guerra, né? Guerra é melhor. O deus da guerra, Elbaf, é uma pessoa. É uma pessoa. Ou seja, a ilha está viva. Como eu falei que estava. Inacreditável. Ou já foi uma pessoa, é verdade. Inacreditável. Ah, o Oda esquece das coisas. Ele não esquece das coisas. Ele não esquece, porra. Que capítulo maravilhoso. Tatakai no Kami. Calma. E ainda se chamou Orlando, sim. E aquela espada gigante é o Elbaf? A espada dele. Eu vou... Isso é inacreditável. Eu vou esperar. Onigashima tinha outro nome. Calma. Vamos continuar o capítulo, calma. Eu não vou botar o carro... Calma.